Olá, meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. E hoje, né, tem gente alegre, tem uns tristes, tem gente que tá mordendo no arame, farpado de raiva, mas também tem muita alegria. E o bom é isso, o futebol faz a alegria do brasileiro, do povão, né? Do povão, do mundo inteiro. Hoje o futebol é a maior referência de felicidade. Para uns que ganham, porque para os outros eu vou te contar, viu? Vou começar com quem hoje aqui? Com o Roy. Olá, Roy, tudo bem? Como é que tá as coisas? Satisfeito? O coração aguentou bem o baque? Felicidade, olha o sorrisão. Aliás, é uma deferência ao campeão. Olha o sorriso colgate dele. Olha o sorriso colgate. Eu acho que dele. tem que começar uma deferência ao campeão. Campeão. Campeão é pra isso. Pode ser campeão amanhã de novo. Com certeza. Amanhã Tudo não, bem? quarta-feira. Quarta-feira. Amanhã. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ilustre causístico, doutor Wilmo. Boa tarde, quase boa noite ao nosso internauta. E, claro, como torcedor, eu estou mais feliz do que pinto no lixo. Agora, aqui eu estou como profissional de imprensa. Então, Quem é que é mais feliz que pinto no lixo? isso é um ditado que o carioca tem. Quando você está sorrindo de orelha a orelha, que tudo para você é festa. Você já observou o pinto no meio do lixo, como é que ele fica? Vai para lá, vai para cá, cisca aí. Muito Faz alegre. a festa. Alegre. Exatamente. Tá certo. Certo? E o doutor? Satisfeito também, né, doutor? Tá, Eu tô tá ali na satisfeito. beirada, ali brigando. Mas tá tudo bem? Boa tarde, quase boa noite, meu caro presidente, meu colega Roy Lacerda. Eu estou apreensivo, eu diria isso, né? Não estou mais porque eu consigo separar um pouco a minha situação de torcedor do Peixe com a minha situação aqui nessa bancada. Mas de qualquer forma, eu estou apreensivo porque vencer lá dentro do Alfredo Jaconi, principalmente considerando o que o meu colega Roy me disse ainda há pouco quando estávamos vindo para cá, é de que chega-se de avião em Porto Alegre e de lá tem que pegar um ônibus que roda 2h30 para chegar em Caxias do Sul, onde o Santos vai enfrentar amanhã o Juventude. Com uma agravante, o Juventude de uns tempos para cá resolveu dar ter uma reação e está vencendo algumas partidas, e isso é perigoso. Se o Santos não ganhar amanhã lá em Caxias, realmente a coisa fica muito complicada, porque ele vai enfrentar o Cruzeiro, embora sendo na Vila, mas o Cruzeiro é o terceiro colocado no campeonato, e aí corre-se um sério risco. Eu não quero dar uma de mãe de Ná, mas eu vi alguns resultados aqui de inteligência artificial dizendo que o Santos vai ser rebaixado. Tomara que essa IA tenha errado, né? Então, estamos aqui hoje para falar aí sobre futebol, resultado, Libertadores, as próximas partidas. E eu fiz, rapidinho, presidente, eu fiz aqui. Não, deixa eu só falar no Palmeiras, peraí. Não vou falar não. O senhor fez uma... Só vou dizer que eu fiz aqui Uma colinha. uma cola pra gente bater um papo sobre o Palmeiras. É isso. Bom. Na hora devida. Libertadores da América. Vamos começar com Libertadores. Uma curiosidade, aliás, uma pinceladinha ali me chamou a atenção. O Abel Ferreira foi por tudo ou nada contra o Flamengo, como ele fez no jogo anterior na Libertadores, porque ele deu uma virada de
né? 4 a não sei quanto. 3, perdeu de 3 e ganhou de 4 a de 0. 4. É. Ele achou que ia ser, isso aí ia dar um susto ali no Flamengo. E o Flamengo, vou começar contigo, e o Flamengo, acreditando que eles vinham com tudo isso aí, foi favorecido taticamente, entre aspas, nesse jogo. Foi, presidente. Qual foi a jogada do Abel Ferreira? Marcar o meio de campo do Flamengo, homem a homem, individualmente. E aí foi que ele levou um nó tático. Por quê? A mudança de posição do meio de campo, certo? E dos alas, dos extremas do Flamengo, confundiu totalmente o Palmeiras. Quem viu o jogo observou que 70 a 80 minutos do jogo, o meio de campo do Palmeiras tinha um buraco, certo? E quem aproveitou esse buraco? Porque o Arrascaeta estava bem marcado. Quem aproveitou esse buraco foi o Jorginho, certo? Qual foi a grande diferença? O Flamengo jogou com um time cascudo. O Flamengo tem um elenco cascudo. Todos os estrangeiros do Flamengo foram campeões na Europa. Então estou acostumado a grandes clubes, a grandes jogos. E foi aí que o Flamengo deitou e rolou. O Palmeiras não entrou em campo para ganhar o jogo. O Palmeiras entrou em campo para jogar por uma bola ou partir para os pênaltis. Deu azar, porque ele jogou com 5 da intermediária para trás, certo? E as trocas de posição do Flamengo confundiu toda essa marcação. Tanto é, quem foi o jogador que mais se destacou na partida? Lateral direito, Varela. Porque abriu-se um corredor ali pela direita, porque o Alan estava jogando pela direita, mas fechava para marcar o meio de campo. E o Alan é o tipo de jogador do 1 contra 1, certo? Me lembrou muito o Denner, o finado Denner, que jogou no Vasco. Colava a bola no pé e para tirar dele só com falta. Ele pegou 2 ou 3 bolas pela direita, sem estar no meio de campo, e entrou na área. Driblou o lateral esquerdo, driblou o Carolino, como eu chamo, que é o Léo Pereira, e se não chega o Danilo, ou se não chega o Pulgar para abafar, ele ia na cara do Rossi. Outro erro, na minha opinião, do Abel foi ter tirado no intervalo, porque era o único jogador que fazia o 1 contra 1. A bola não chegou no centroavante, a bola no Flaco Lopes, a bola não chegou no Vitor Roque, certo? E o Palmeiras não se encontrou do meio de campo para frente, o Palmeiras não se encontrou. Por quê? Porque o Flamengo fechou. E o Jorginho, com a bola no pé, o Jorginho distribui o jogo. Aí, quando o Abel percebeu isso no segundo tempo, Já era tarde. e que aí, não, ainda estava 0-0, porque o gol foi aos 22 minutos, né? Aí, o Palmeiras teve um arremedo de clube querendo atacar. Tomou o gol, numa jogada ensaiada, segundo o próprio Danilo, que ele recuou e a bola sendo lançada no meio da área, ele veio correndo, você viu que ele pulou mais alto do que os 2 zagueiros do Palmeiras e testou. O que é que aconteceu? O Palmeiras, depois que tomou o gol, virou um bando de formigas querendo empatar o jogo de qualquer maneira e por muito pouco não leva o segundo gol. Então, o Abel sabia que os últimos 5 jogos o Palmeiras não ganhou, tentou jogar, como eu falei, meio fechado por uma bola e para ir para os pênaltis. Só que ele pegou um time muito mais cascudo, muito mais
como é que se diz, acostumado a grandes jogos. E tem treinador que diz: decisão se ganha, não se joga. E foi o que o Flamengo fez. Que bela explanação, hein? Muito obrigado. Quase que eu fico calado agora. Pois é, Mas isso. eu vou falar. Nem Fala, tanto, inclusive, Beto, o senhor nem anotou tanto. alguma coisa aí do Não, Palmeiras, Eu né? vou, mas não é agora não. Não? Não. Eu vou falar. Primeiro, acho que todos nós, porque eu esperava isso, talvez você, possivelmente você, presidente, e o nosso colega Roy Lacerda, esperava um jogo melhor. Eu esperava um jogo melhor. Mais pegado. Mais pegado, mais disputado, mais com bolas mais chutadas a gol. Você observa, nós observamos, eu tenho certeza disso que vocês também, é que o Palmeiras não chutou uma bola a gol, a não ser aquela bate, rebate, bate, rebate, bate, rebate, que o Vitor Roque acabou chutando 2 metros acima do travessão. Perdeu uma chance ali de Aliás, gol. ele chutou, mas pegou no zagueiro, por isso que ela Foi subiu. o Foi. Danilo, Então, tanto o Danilo então, se ajoelhou e ficou vibrando, primeiro, e o Rossi primeiro. encostou nele. eu esperava um jogo mais pegado, um jogo melhor, mais disputado, como nós já vimos outros times brasileiros. Agora, no próprio Campeonato Brasileiro, nós vimos bons jogos, muito bem disputados. Eu vou citar o Corinthians e Botafogo no domingo, que o Corinthians começou ganhando, o Botafogo virou, e depois o Corinthians no finalzinho com o Gustavo Henrique, numa bola vindo praticamente do escanteio, que ela foi cruzada, e o Gustavo Henrique entrou, teve a oportunidade, entrou e marcou, empatou o jogo. Foi um bom jogo aquele. Eu não estou dizendo que o jogo do Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, tenha sido um jogo ruim, Roy. Não estou. Mas a gente esperava mais. Eu acho que se for feita uma consulta ao torcedor brasileiro, tanto de Flamengo quanto do Palmeiras, possivelmente eles vão dizer a mesma coisa. Olha, eu esperava um jogo melhor, um jogo mais disputado, um jogo em que as duas equipes procurassem vencer. Pois bem, e o que nós vimos? Nós vimos foi o time do Flamengo praticamente, foi o que eu vi, o time do Flamengo dominar o jogo os 90 minutos. Porque até no segundo tempo, os 22, como o Roy afirmou, estava 0-0. 0-0. Não é. Por que eu estou dizendo isso, presidente e Roy? Por que eu estou dizendo isso? Pela qualidade do elenco das duas equipes. É por esta razão. Eu não estou dizendo isso falando sobre uma LDU, sobre um time brasileiro que estava disputando o campeonato a Libertadores. Não, eu estou me referindo pela qualidade do elenco dos dois times, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Então foi isso que eu vi. Um jogo morno, não foi um jogo morno, mas se esperava mais de Flamengo e Palmeiras. Deu o que deu. O Roy explicou muito bem aí a tática que o Flamengo usou. Acabou o Palmeiras entrando nesta. Você observa, nós observamos que em algum momento o meio de campo do Palmeiras não conseguia um domínio de bola, Roy. Lógico. No meio de campo. Por quê? Porque o Flamengo sufocava aquela saída ali do Palmeiras. Quando o Palmeiras vinha, que chegava no círculo central, havia ali 2, 3 jogadores do Flamengo pressionando, marcando, impedindo, fazendo com que o Palmeiras não avançasse além da intermediária ali depois do círculo central. Então foi isso que nós vimos. E aí, prevaleceu o quê? O time que melhor jogou na minha visão, que foi, de fato, o Flamengo. Eu esperava mais um pouco. Eu até queria permitir, certo? Deixa eu responder ao João Paulo, que deve estar lá com a cadeira, se perguntando. São Paulo, peraí, João Paulo já matei. João Paulo já, ó, bancada, falo nada não, fora Abel.
Então vamos lá. Deixa eu responder ao Eu tenho João muita Paulo, coisa que ele aqui deve pro estar se João Paulo, perguntando, viu? Roy, e aquela entrada do Pulgar era para ser expulso, sim. Não ia modificar ou poderia. Aí, certo, é uma incógnita. Um jogador a menos, o jogo mudaria de configuração. Mas o Palmeiras poderia perder do mesmo jeito. Agora, que a entrada foi uma entrada para expulsão, foi. O Flamengo não tem nada com isso. Problema do juiz, certo? Mas o Palmeiras também não jogou. João Paulo, e você sabe que seu time não jogou, certo, para ser campeão. Eu até acho que o Palmeiras jogou, como você disse aí, para ir para os pênaltis. Porque eles devem ter treinado pênalti pra caramba. Mas eu achei interessante, você viu a reação do Abel quando terminou o jogo, que ele recebeu a medalha? Ele beijou a medalha. Lógico. Isso significa o quê? Que o treinador lá de fora valoriza o vice-campeonato. Lógico. Porque se chegou até lá, porque teve competência, doutor. Exatamente. Teve. Afinal de contas, Flamengo e Palmeiras são os dois maiores elencos da América Latina. Suplantam o Boca, suplanta o River Plate e suplanta até o Nacional do Uruguai, que no domingo foi campeão 50 vezes, 50 campeonatos no bolso. Parabéns aí ao Abel, que deu um exemplo de valorização do segundo colocado. É porque aqui no Brasil Ou, tem, no Brasil, se tem não for aquela primeiro, cultura de que o vice não vale é nada. o primeiro dos últimos. Na realidade não é assim. Não é. Né? E outra coisa, eu achei interessante isso, achei interessante também que dessa vez ele reclamou da arbitragem, reclamou, né? No final. No finalzinho ele falou justamente da expulsão. Lá Bom, do Varela. foi um jogo, como diz o doutor Wilmo, foi um jogo onde a gente sabia que ia ser um jogo muito estudado, que seria no detalhe, mas o torcedor quer gol na cumbuca, quer gol lá, né? Quer bola na rede. Futebol é bola na rede. Mas foi um bom jogo. E agora o Flamengo, né, pode ser campeão amanhã. Novamente, do brasileiro. O senhor acha 5 que- pontos de vantagem. O senhor acha que Eu acho, eu o senhor já penso. crava ali que Não, eu não cravo. Eu falo isso aqui numa pequena resenha que eu fiz, que a hora que essa presidência, que o nosso programa é presidencialista, meu colega que não Roy, tem parlamentarismo, não, é presidencialismo. é presidencialista, eu Vai falar da resenha. eu tenho isso aqui, uma resenhazinha que eu fiz. E eu quero, rapidinho, presidente, o Abel, na entrevista dele, me lembro bem que ele falou que isso perdeu, mas num dado momento ele falou que isso não abalaria, não abalou a coisa. Abel, o torcedor do Palmeiras que está nos assistindo, eu vou dizer, discordo totalmente do professor Abel. O que aconteceu com o Palmeiras este ano, em 2025, o que aconteceu na final, abala sim, viu, Abel? Abala sim. Com toda sinceridade, eu discordo de você. Se tiver algum torcedor do Palmeiras que tenha ligação, que porventura esteja nos assistindo, pode falar, tem um comentarista em Brasília que discorda do que você falou. E depois, na minha resenha, eu vou explicar o porquê eu discordo disso. Tá Olha, bem, presidente? eu até quero falar para você que a maior crítica do Abel durante todo o campeonato foi o calendário. E eu tive a oportunidade de comentar no programa passado que todos os diretores e presidentes de clube assinaram o arbitral de como seria esse calendário e os treinadores tiveram que fazer o seu trabalho dentro disso. Então, o Abel ou qualquer outro que tenha discutido sobre o calendário é chorar no molhado. O Flamengo agora vai para o Mundial. Vai. Vai. Intercontinental, dia 10. Agora mudou o nome. Dia 10, dia Intercontinental. Dia 17. Dia 17 vai Não, dar mas tem numa um dia 10 quarta-feira. agora.
É o Intercontinental, dia 10. Vai jogar É o contra Cruz o Cruz Azul. Azul, dia Cruz 10. Azul do México. Dia 10 é a final, né? Cruz Azul, depois tem a Pirâmide e depois o PSG. Isso. Isso ele tem que passar por esses três para ir para a final. Não, dois. Passar Dois. pelos dois. A Para final ir, seria pra ir Flamengo para o e PSG. Ah, Ele tá. tem que passar pelo Pelo- Pirâmides do Egito, E pelo Cruz Cruz Azul. Azul do México. México. Aí sim ele chega vai chegar no no PSG. PSG. O PSG já está classificado. Pelo Pra que final. está falando Ele já. só vai lá, participar da final. da final. É. Olha, Porque gente. parece não, eles têm uma classificação a priori a lá, priori, que né? chega nesse momento Eu já. acho que se já ganhar a Liga, classificado. parece, É. alguma coisa assim, Bom parece. né? caso aí. Bom, então tá aí. Agora vamos voltar para o brasileiro de novo aqui. Nós falamos que o Flamengo, meu amigo, eu sou cruzeirense aí, ó, tô até de azul aqui hoje. Terceiro lugar também, vou beijar a medalha. Para mim não Vai disputar Para Libertadores. quem sofreu Série B. Vai disputar Libertadores. Tá bom demais. É. Mas o Flamengo, eu tenho uma pergunta para falar para os três aqui. O Flamengo, o professor Roy aqui disse que o Flamengo tem os jogadores que o meu amigo Ramon Vilar, o senhor conhece o Ramon Vilar, costuma dizer que todo time tem que ter um jogador cascudo. Ele usa muito esse termo. E o Roy falou que ele tem vários cascudos ali no Flamengo. Todos os internacionais que vieram ao Flamengo são cascudos. Então, dentro desses cascudos, como é que ficou o Felipe Luiz ali? Ele só distribuiu a camisa ou ele teve pulso para ordenar o time? Qual que foi o mérito do Felipe Luiz nessa final? Depois que o meu colega Certo. Roy falar, eu quero falar alguma coisa a respeito de uma substituição que o Felipe Luiz fez. Temerária. eu Inclusive penso. ele deixou um jogador de fora e entrou com o Danilo. É isso? Vamos lá. Vamos lá, Roy. Danilo é um dos cascudos. É. Mas vamos lá. Por que eu disse que o Felipe Luiz tem todos os méritos? Eu sou obrigado, por força de circunstância e de profissão, a acompanhar o maior número possível de jogos de futebol lá fora também. Então o Felipe Luiz, eu estava no Rio quando ele foi cogitado ser contratado pelo Flamengo e eu passei a acompanhar a carreira dele. Ele sempre foi, lá na Espanha, um jogador líder, respeitado, certo? Eu vou contar aqui uma confidência, Felipe, você me perdoe. Ele veio para o Flamengo porque a mulher dele é louca para conhecer o Rio. Ela é espanhola. E quando chegou no Rio de Janeiro, encantou-se com o Rio. E a família tem peso nessa hora, certo? Então o Felipe Luiz, sendo jogador, ele já estudava o futebol, ele fez todos os cursos internacionais para ser técnico e quando aqui chegou, ele era um técnico dentro do campo no time do Flamengo, assim como o Thiago Silva é no Fluminense. Então ele preparou para isso. Antes dele assumir o Flamengo, ele reuniu todo o grupo de profissionais. Isso aí não veio à imprensa, mas é só pesquisar. E disse: olha, eu sou colega de vocês, não sou melhor do que ninguém, mas agora eu tenho o cargo de comando. Eu vou puxar a orelha de quem precisar. O Gabigol ainda perguntou, e a minha? Eu digo, ele disse, não tem exceção. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, ele brigou, entre aspas, ele teve, não diria atrito, mas teve problemas para resolver com os dois maiores jogadores do elenco. Quem foram? Gabigol e Pedro. Certo? Gabigol não ficou no Flamengo por isso, porque ele sabia que ia ser banco. E qual foi o outro problema? O Pedro,
que é, queiram ou não, o maior centroavante da América Latina. E ele tirou de letra esses dois problemas. Ele tem o elenco na mão e tem o vestiário na mão. Na entrevista dele foi perguntado, se não me engano, por um repórter da Amazônia, por que o Danilo? Ele disse, olha, é um jogador, além da experiência que tem internacional, além de ser jogador de seleção, é quem vinha atuando. O Zico falou que o Léo Ortiz é o 10 da zaga, e é verdade. Só que o Léo Ortiz estava um mês parado. Quem jogou futebol sabe que numa situação dessa existe uma coisa chamada ritmo de jogo. E o próprio Léo Ortiz, na zona mista, falou sobre isso. Eu me preparei, eu estava à disposição do treinador, mas disse a ele, a decisão é sua. Fiquei no banco. É muito melhor ficar no banco e ser campeão do que ter uma outra contusão e não disputar o Mundial que vem aí pela frente. Então, o Felipe Luiz tem o grupo na mão. E todo jogador que foi perguntado sobre isso, porque teve jornalista que faz aquela pergunta, certo? Eu vou usar o termo maroto, certo? 4 jogadores disseram, ele tem que ficar. E isso conta muito. O que vai pegar agora é condição financeira. Porque aí, assim de time já exato, em busca dele. Não, aí vão me perguntar, ele merece ganhar 2 milhões por mês? Merece ganhar até 3. Porque o Flamengo já pagou, em épocas passadas, em torno de 3 milhões para treinador e que não deu o resultado que deu. Eu até acho que o Felipe Luiz ainda tem uma carta na manga. Por que eu falo isso? Porque ele começou, inclusive, no próprio Flamengo, na base. Ele começou, ele se preparou para isso. É outro trunfo que ele tem, que ele conhece os jogadores do Sub-17, do Sub-20 e do Sub-23. Isso. Que, por sinal, foi campeão mundial pelo Sub-23. Então, inclusive... Ele sabe o que é ser Flamengo. Sabe. Mas o duro é que vai ser a esposa. Será que ela vai querer ficar muito tempo aqui pelo Rio? Tem mais isso também, né, doutor? Mas o senhor ia falar alguma coisa aí. Mas se ela se encantou pelo Rio, conforme o nosso colega Roy falou, é muito difícil. Pode ser até que depois ficar aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, que eu tive a oportunidade, o privilégio de viver lá aí quase que 20 anos, indo e ficando lá 1 mês, 2 meses, 15 dias, volta para Brasília. É uma cidade maravilhosa. Se ela de fato se encantou, aí na hora, mas, doutor, possivelmente ela já esqueceu um pouco a cidade de Madrid ou as cidades lá próximo da capital Madrid. Pois é, doutor, mas só interrompendo o senhor, sem querer interromper. Mas já interrompeu. Mas na hora que os árabes chegar com aquele montão de dinheiro, Rio de Janeiro, doutor. Não, deixa para outra aposentadoria. Aí, não, deixa para outra aposentadoria, Deixa eu dar subsídio ali para o colega Will. Felipe Luiz não ia declarar publicamente que pretende ficar entre 4 e 5 anos no Flamengo, certo? Se ela quisesse voltar. Quanto ao dinheiro, a maioria dos jogadores vão lá para fora, não se adaptam e voltam, certo? Felipe Luiz é um cara já foi, rico, certo? Não está bem de vida não, rico. Então não vai ser por um punhado de dólares a mais que eles vão se arriscar e ir para o outro lado do mundo, com outra cultura, com outra série de coisas, certo? Felipe Luiz não vai arriscar isso. Ele é muito família. Se vocês observaram, na hora
antes da entrega das medalhas, ele abraçou-se com o filho, beijou com a esposa, então ele é muito família, certo? Ele é capaz de até abandonar, entre aspas, o futebol em benefício da família. E isso é muito bonito. Presidente, Continua, doutor, continua. sobre a partida. Desculpa ter interrompido. Nada. Que isso, né, presidente? Vamos lá. Ainda sobre Flamengo e Palmeiras, rapidinho, ainda sobre Flamengo e Palmeiras, eu tenho um ponto de vista que já externei isso. Pessoas da família sempre comentam e diz assim: olha, o senhor sempre fala, e eu falei na hora do jogo, quando ele retirou o Arrascaeta, meu caro Roy Lacerda, eu falei, eu não retiraria a Arrascaeta, porque é um craque, e eu tenho na minha cabeça que todo craque, ele pode estar jogando com uma perna só, e vou citar um outro exemplo, uma perna só, Neymar, que joga mais do que outro cara. Então, na hora que ele sacou a Arrascaeta, eu falei com as pessoas que estavam assistindo ao jogo comigo, eu falei, é uma temeridade o que o Felipe está fazendo, retirar o Arrascaeta. Deu certo? Deu, né, Roy? Deu certo. Porque entrou, se eu não me engano, ele retirou a Arrascaeta para colocar o Cebolinha, que é, na minha visão, é um outro formato de jogador. Não é o Arrascaeta. Certo. Concorda? É um homem mais de ataque, não tem formação de meio de campo, não tem construção de jogadas de meio de campo, é muito mais um atacante pela esquerda, principalmente pela esquerda. E isso, na hora, eu fiquei temeroso. Eu falei, não é possível, será que vai dar certo? Eu não retiraria, eu não trocaria o Arrascaeta. Eu tenho uma explicação para isso, doutor. Veja bem. Primeiro, o Arrascaeta ainda tem um probleminha de pubis. Segundo, o Carrascal foi contratado para substituí-lo nos momentos de impossibilidade, certo? Então ele colocou o Cebolinha, mas puxou o Carrascal, que estava pela direita, para jogar no lugar do Arrascaeta. Mais no meio de campo ali, então, na formação de ele jogada. trocou 6 por meia dúzia, certo? Mas a retirada do Arrascaeta foi por esse probleminha. E esse jogo do Fortaleza, que é um pau de dois bicos, e graveta que derruba a panela, nós temos 99%, nós torcedores do Flamengo, 99% de possibilidade de ganharmos o campeonato quarta-feira. Mas o Ceará, se perder, o Ceará se perder está rebaixado. E aí? Vai ser um jogo difícil. Eu queria só perguntar para vocês, é um jogo que tem lá Arrascaeta, tem do outro lado tem aquele menino lá que chegou lá agora. Rafael Veiga, não, você fala do Ceará? O Prato e o Vitor Roque. Né? E tudo ali. E o time, o Flamengo foi campeão, bola parada, o zagueirão. É a terceira vez que acontece isso. Aí o que eu pergunto para vocês? Nessa hora, como é que fica a cabeça dos lá da frente lá? Meu amigo, você sabe quanto vai dar de premiação por esse título para cada jogador? Em termos de 2 milhões para você fazer 7 jogos. Tem muito jogador que não ganha isso. Foram 124 milhões de dólares. 178 milhões em cruzeiros. Em cruzeiro. O BAC disse, 60% eu vou dar para o clube, os outros 40% eu vou dividir com todos vocês. E olha, a Leila Pereira, isso aí eu que estou falando, está querendo contratar o Felipe Luiz, viu? Se o Abel vazar, ela já é a primeira. Não, ele não vai vazar. Ele vai assinar o contrato, porque agora é uma questão de honra. Assim como o Flamengo ficou 2 anos sem ganhar nada, esse ano foi a vez do Palmeiras,
E certo? agora ele quer voltar com tudo. Então, esse time, é como a Abel disse, eu vou deixar cascudo, não falou essas palavras, mas disse, eu vou deixar esse time muito mais competitivo, com vontade de ganhar títulos e vai melhorar ainda mais. Olha aí, o Flamengo no Brasileiro está com 75 pontos, o Palmeiras com 70. O Palmeiras tem que ganhar duas e secar o Flamengo. Isso. É Isso. impossível, né? É Eu acho. impossível. Mas só tinha um negócio aí para falar, eu acho que dá para falar agora dessa. Você não quer terminar isso aqui? Não, Depois isso aqui eu tenho uma ideia desse negócio aqui, depois que o senhor E falar aí, isso. o João Paulo e outras pessoas. Pois é, o João aí Paulo já também? falou aqui, ó. João Já? Paulo já falou aqui, ó. É? João Paulo, ó, bancada. Quer dizer, bom. Então nós, vamos lá. Nós quatro, que hoje, É. até justificando Tá. aqui, o professor caiu uma tomba d'água lá na Taguatinga. Tá. Bonito. Eu olho para a Tá. esquerda, é uma fila de 200 carros na avenida. A IPTG. PTG. Não tem nem jeito de andar, parece que teve uns 2 acidentes ali, ninguém vai nem para lá e nem para cá. Passando lá pelo Gama lá, é longe demais. Ó, não vou não. Eu não vou não. Grande abraço, professor Bosco. Professor Bosco, né? Professor Bosco. E aqui, ó, um então abraço. vamos lá para o doutor está segurando aquela resenha. Não, ali. vamos lá, Eu já hora que- pelejei vamos lá, para vamos ele. Não, a hora que- a hora que- Ah, mas isso é bom porque o É, nosso Na hora que essa internauta fica presidência curioso para quiser saber. liberar, eu fiz Olha, aqui eu uma liberei, mas resenhazinha. só ficou segurando as pontas aí. Aqui, ó, vamos lá. A Maria das Dores, lá do Rio de Janeiro. Esse Flamengo só me dá alegria. Amanhã tem mais. Parabéns, Maria das Dores. Parabéns. Maria das Dores. É, Essa é flamenguista roxa. isso. O Gustavo Henrique de São Paulo tá na hora desse Abel vazar. Palmeiras precisa de novas ideias. Eu não concordo não, mas respeito a sua opinião. O que foi que aconteceu? Se o jogo fosse ao contrário, o placar, Abel seria endosado. É o maior técnico do Brasil e ganhou tudo aqui e tal. A coisa não é bem assim. Um tem que perder, outro tem que ganhar. Futebol só tem 3 resultados. Agora, que o Palmeiras vai, em 2026, incomodar muita gente, ele vai partir desde o início, porque o Brasileirão já começa, meu caro Wilma, em janeiro. O Palmeiras, a partir do final de fevereiro e princípio de março, vai incomodar muita gente. O Flamengo que se cuide. E eu até queria fazer um comentário aqui, você falando aí do ano que vem e tal, eu queria só fazer um comentáriozinho do Brasil, que nós estamos há quantos anos sem ganhar uma Copa do Mundo? Vocês são mais. A última foi em 94. O Brasil está Não, desacreditado. 2002, né? não tá? 2002, não? É, Foi. 2002 que o Brasil ganhou? é. 2002. Então, o Tá com Brasil 22 anos, É, o 23 anos. 23. O É. Brasil está desacreditado. E agora, que nem o Palmeiras vai vir o ano que vem, o Brasil está indo com tudo para ser o ex. Apesar de todo mundo falar do Brasil, falar, o Brasil é 5 vezes campeões, viu? Como tem o João que diz, né? Todo mundo tenta, só o Brasil é penta. E continua. Se brincar nessa agora, vai ser o ex. Né? verdade. Continuando aqui, o Luiz Marques. Eu acho que eu extrapolei aqui, né? Luiz? Não, Não, né? não. Luiz Marques de Não, São o presidente nunca extrapola. Paulo. Não, né? Não, ele pode ter um equívoco, algo mais. Mas presidente, ô Roy, Com certeza. presidente Endossa as palavras do redator. nunca, não, Do relator. Siga o nunca, relator. nunca extrapola. É. É? Luiz Marques de São Paulo. Depois dessa, gente. Luiz Marques de São Paulo. São Paulo está sem rumo. Só blá, blá, blá. Por que o São Paulo está sem rumo? Olha, rapidinho, só Rapidinho. rapidinho. Lá tem o Eu- Crespo. Eu ouvi um comentário, uma entrevista do. Fernando Crespo. Não, Não. do técnico, é um diretor do São Paulo. Não é o Hoje, Muricy. não, hoje pela manhã, e aí me surpreende, porque o Muricy continua no São Paulo. E não é de agora, há muito tempo eu imaginei que o Muricy, com a experiência que tem como treinador, como coordenador,
como analista de futebol, pudesse ter dado um jeito no São Paulo. Eu acho isso que o Luiz Marcos. o Luiz Marcos está dizendo tem um fundamento. Se você fizer, Luiz, se você fizer uma avaliação das contratações do São Paulo, o São Paulo errou muito nas contratações que foram feitas. Eu citaria aí três contratações. O primeiro, o Rames Rodrigues, o colombiano, que só joga na seleção colombiana. O Arthur, que foi contratado a peso de ouro, um jogador muito caro, não consegue entrar em campo. Infelizmente, vai aqui a nossa homenagem ao Arthur, que teve um problema de saúde e agora que não vai conseguir mesmo entrar em campo, e eu não sei o que o São Paulo vai fazer com o Arthur. Contratou o Lucas, que mais ou menos deu certo, entra, não entra, não entra. Então, eu citei aí 4 contratações feitas O Oscar é lá também? O Oscar também Oscar é lá. teve problema o de Oscar saúde. que veio O lá de Oscar fora. pode até Abandonar o futebol porque teve um problema cardíaco, desmaiou, está em tratamento e tal. Mas é um jogador caríssimo. Então, na minha avaliação, presidente, isso que o Luiz Marcos está falando, a minha visão, Luiz Marcos, é esta, é que muitos erros aconteceram na direção do São Paulo. Agora, você observa que 3 diretores do São Paulo pediram demissão agora do último jogo, porque não conseguem ter frutos com a equipe do São Paulo. É uma equipe ruim? Não, mas não consegue disparar, não consegue fazer... O grupo não deu liga. Não deu liga, será que é a falta de jogador cascudo? Mas jogador cascudo, o Lucas é um cascudo. Já tem uma certa idade. Pois é, o Arboleda, que é o zagueiro central do coisa, é um cascudo, é equatoriano, é um cascudo. Mas o São Paulo cometeu, na minha visão e na visão de muitos analistas de futebol, esses equívocos na contratação de jogadores que pesaram a folha de pagamento e não estão dando resultado. Essa é a minha visão. Bem, eu até acho o seguinte, eu tenho uma declaração da Leila que eu não sei se foi direcionada a algum jogador. Diz ela que não vai contratar jogadores aposentados em atividade. Quer dizer, jogadores que, esses que já deu tudo por lá e vem para o Brasil para encerrar a carreira. Olha, tem um jogador no São Paulo que eu admiro muito. E ele é um grande jogador. Eu não sei por quais razões, ele ultimamente está sempre na reserva, que é o Luciano. É um grande jogador. E sempre está resolvendo, marcando gol. Mas o Luciano, eu acho que ele espera muito do técnico. E o técnico, às vezes, tem prioridade. Mas o problema do Luciano, ele sempre foi um jogador polêmico no Fluminense. Certo? Faz muito gol no São Paulo, faz. Mas ultimamente está contundido. Certo? Agora, e o Ferreirinha? É outro que lá no Inter, se despontou no Inter, veio para o São Paulo, começou muito bem, Roy. Começou muito bem. Não, mas é o único hoje dos atacantes, certo, que está fazendo alguma coisa. Dando muito trabalho à defesa adversária, principalmente pela direita ali. É verdade. Se ele me perguntar sobre o São Paulo, além de tudo isso que o doutor Wilmo se referiu, tem o problema do calendário não extenso, apertado. Todos os clubes, eu desafio ao nosso amigo internauta a apontar no comentário um clube que não tenha sofrido com contusão, com uma série de coisas, expulsão, cartão amarelo. Aí junta contusão, cartão amarelo, com o azar, entre aspas, do São Paulo não ter dado liga, aí, meu amigo, você bota Jesus Cristo que não vai resolver a situação. Certo? O Abel é um grande treinador? O Felipe Luiz é o campeão? Agora, dá um time lá de perna de pau,
que eu quero ver se eles fazem alguma coisa. Milagres não ocorrem no futebol. Essa pergunta aqui, eu nem sei se eu devo fazer ela, é para o professor. O professor Eu acredito Bosco. que, em respeito ao nosso internauta, o presidente deve fazer. Essa pergunta era para o professor Bosco, e ele que teria que responder isso aqui. Ó. Ele está falando aqui, ó. Mas faz o registro da pergunta. Vou fazer o registro da pergunta, é do Joaquim Soares, lá de Santos. Professor, o senhor menospreza demais o Neymar. Acho isso uma falta de respeito. Me desculpe, maneira aí, o homem faz a diferença. E aí, na próxima vez que o professor estiver aqui, o Joaquim, ele vai responder isso aqui para você. Eu até acho que o professor ele não é muito fã do Neymar, mas é o como professor não é que do vai Felipe responder. Luiz, como não é do Zubeldia. Né? E nem Isso do, é natural, do ex-técnico lá né? do Fluminense, como é que chama lá? O que é meio era meio bravo lá com o técnico. Isso O aí Diniz. isso é o jeitão do professor. Cada cabeça é uma sentença, né? Bom, Roy, Oi, pô. te prepara, quarta-feira tem mais um título na sacola, só alegria. Danúbia Martins, do Rio de Janeiro. Olha lá, Tá se Danúbio, um achando, grande né, Danúbio? abraço. Certo? Você sabe que no programa passado eu fui indagado por alguém se o Flamengo seria campeão e eu fiz assim, dos dois. Foi mesmo. Certo? Eu Não sou tenho bola de testemunha. cristal, não sou mãe de Ná, muito menos pitonisa. Mas eu conheço um pouquinho de futebol, acompanho e sei a diferença de joio para o trigo. Por isso o Flamengo foi campeão. O professor Bosco, que hoje não está aqui, um grande abraço, costuma dizer que no basquete, no vôlei, ganha o melhor. No futebol, 99% das vezes ganha o melhor. Mas tem as suas zebras. Como é o caso, entre aspas, zebra positiva do Mirassol. Agora a zebra foi o Cruzeiro do nosso presidente, ter deixado escapar o vice-campeonato brasileiro quando empatou o jogo. Realmente. O João Paulo, o senhor tem alguma coisa para falar para o João Paulo? Eu tenho aqui uma resenhazinha para falar com o João Paulo. Bom, então larga a brasa. Ele está falando Opa, aqui que não então. quer papo com ninguém. Não quer Atenção, falar. rapaziada, Ele tá agora falando- vem a hora da Ele está bomba. falando fora Abel. Que eu acho que o professor aqui, o Roy, disse que o Abel fica. Eu acho que ainda não sai. Não, né? Não sai. Então Eu lá, o que o senhor tem para falar aí Eu pro concordo João com o Paulo? colega Roy aí, o Roy Lacerda, que o Abel não vai sair assim do Palmeiras. Primeiro, porque a presidente não quer que o Abel vá embora do Palmeiras. E ela tem cacife para isso, ela tem bala na agulha. A respeito, João Paulo, a respeito Inclusive, ela elogiou, disse que perder faz parte da competição. Então, eu venho falando, João Paulo, ó, você deve se lembrar que eu venho falando há uns 5 meses, 6 meses sobre a atuação do Palmeiras. Eu não vou afirmar agora. Eu falava, João Paulo, olha, o Palmeiras não é o mesmo Palmeiras do ano passado, de 2023, de 2022. Nós estávamos, especialmente eu, vinha sempre falando a respeito da atuação do Palmeiras. A respeito disso, é uma redundância, eu quero só dizer para você que eu fiz algumas anotações aqui sobre o Palmeiras e vou falar rapidamente, porque nós estamos já com o horário aí um pouco avançado. É que o Palmeiras tem 600 dias, ou quase 600 dias, sem qualquer título na era Abel, ok? Além disso, o Palmeiras investiu 700 milhões de reais em contratações de jogadores, incluindo o Vitor Roque. Estou citando um só, 700 milhões de reais, tá bem? Há 2 rodadas, com 5 pontos de diferença do Flamengo, é muita incompetência do Flamengo, o que eu não acredito, é o Flamengo deixar escapar essa vitória ou ser campeão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não vai deixar
isso passar, Roy e o presidente, tá bem? Se deixar, aí sim eu acabo concordando com o professor Bosco em relação ao Felipe Luiz. Mas até agora, Felipe Luiz tem se mostrado um jogador que é um treinador jovem, mas que reúne as qualidades para ser treinador do Flamengo. Pois bem, é uma conquista improvável, na minha visão, da equipe do Palmeiras. Uma conquista improvável retirar esses 5 pontos de diferença. Mas eu citaria um exemplo que o Palmeiras recentemente passou por isso, em que ele perdeu lá em Quito por 3-0 da LDU, perdeu para a LDU lá em Quito de 3-0 nas alturas. Quando veio para São Paulo, a LDU, o Palmeiras conseguiu marcar 4 gols. Então, não vamos menosprezar colega Roy, o presidente Newton, de que é impossível. Eu diria praticamente improvável. Mas nós já vimos muita coisa no futebol que acaba dando uma virada aí e aconteceu o que aconteceu com a LDU. Ganhou de 3-0 lá em Quito e perdeu de 4-0 em São Paulo. Vamos agora voltar só um pouquinho para confirmar o que eu falava com você no ar aqui, e sempre eu me dirigia a você, João Paulo, quando nós ficávamos trocando ideias aqui, sem secar, sem torcer para que o Palmeiras perdesse. Mas olha só, no Campeonato Paulista, ele foi, aliás, na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians nas oitavas de final, com o plantel que tem o Palmeiras. Foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Paulista, ele venceu de 1-0 ao Corinthians e depois ficou 0-0 também com o Corinthians. Olha para você ver. Por que eu estou dizendo isso? Em razão do elenco que o Palmeiras tem e do investimento de 700 milhões de reais que o Palmeiras fez, tá bem? E o último comentário, presidente, que eu tenho é o seguinte: e veja que o Palmeiras é dirigido por uma empresária, uma grande empresária de 2 segmentos da economia, que é uma de uma universidade e outra de uma empresa que nós conhecemos, de uma empresa de crédito, de fornecimento de crédito. É uma grande empresária, e aí me surpreende que, se nós fizermos uma comparação de uma grande empresa de um ramo de comércio, em que ela tem um CEO que pode perfeitamente em um ano estar bombando de arrecadação, tudo bem, foi o que aconteceu com o Palmeiras. No segundo ano, menos, cai a arrecadação, já não se faz mais tantos investimentos como poderia fazer, ele já começa a ficar na corda bamba. No terceiro ano, se não conseguir nada, eu estou fazendo uma comparação, se não conseguir nada, aí sim ele roda. Foi, na verdade, o que aconteceu com o Palmeiras, e me surpreende por quê? Porque é dirigido por uma grande empresária. É a minha fala aí para o João Paulo no final. Nem por isso, João Paulo, eu estou desejando que o Palmeiras desça ladeira abaixo. Não é nada disso, tá bem? Um grande abraço para você. Diga-se de passagem que os posicionamentos da Leila a tem colocado no topo dos dirigentes do futebol brasileiro. Então, surpreendeu a muita gente. Isso aí, a gente tem que dar a mão à palmatória às mulheres, né? Falar em mulheres, olha aí, gente, olha aí. O Brasil na Copa do Mundo de futsal, que eu queria com o professor Bosco, que já foi técnico, né? De futsal feminino, está nas semifinais do Campeonato Mundial. Eu não estou acompanhando. A Copa do Mundo, né? E o DF está acontecendo a Copa Capital, que está reunindo clubes aí de todo o país. Uma Copa
bastante, tipo a copinha, né? É. Tipo a copinha. E vamos chegar aqui às horas dos abraços. Eu só queria completar aqui, ó, a classificação aí do brasileiro, que eu acho impossível. O Flamengo tem 75, Palmeiras 70. Palmeiras tem que ganhar as duas últimas e secar O Flamengo tem que ganhar as duas últimas. do Ceará, porque se empatar e o Palmeiras ganhar as duas, o Palmeiras empata em número de pontos com o Flamengo, mas é campeão pelo número de vitórias. Fica Mas com a aqui, ó, vitória o a mais. Ceará está em 14º lugar. O Ceará não vai dar moleza só porque lá no Maracanã. Será verdade que o Flamengo não vai ser campeão na quarta? Aí eu vou te contar. E o Cruzeiro tem 69. Perdeu, como diz o Roy aí, a grande chance de ser vice-campeão. Exatamente. Mas ele tem aí, ele já jogou a 37ª? Já jogou, né? Não. Não jogou não, ele tem Não. 6 pontos pela frente. Todo mundo tem 6 pontos. Agora 6 tá pontos. igual E a Nada última pode ser, nada E a pode última ser. partida do Cruzeiro é na Vila contra o Santos. Contra o Santos. É. E o Palmeiras vai jogar a próxima agora. O Palmeiras vai jogar contra. Deixa eu ver aqui. Palmeiras vai jogar. Me ajuda aí. Juventude, São Paulo e Inter. Bahia Esporte, Flamengo e Ceará. Na quinta-feira, Cruzeiro e o Botafogo. Você esqueceu de colocar o Palmeiras. O Palmeiras. O Palmeiras joga agora também, amanhã. Só esqueci qual time, né? Que ele vai jogar. Mas eu acho que é contra o Aí Corinthians. ficou salvando. Acho. Corinthians, Não, Corinthians já jogou. Bragantino. Fortaleza, Santos, Inter, São Paulo, Ceará na quinta. O Cruzeiro e Botafogo. Mas o Palmeiras já jogou, não? Não. Ficou 0-0, por isso que está aqui. Jogou contra o. Ele ficou 0-0 contra o Vitória. O jogo adiantado, jogou contra o Vitória. Diga-se de passagem que o Palmeiras, certo? Perdeu empatou as duas, aliás. Em 6 pontos ganhou 2. De um time que está lutando para não ser rebaixado. Coisas do futebol. E hoje tem Vasco e Mirassol, e Grêmio e Fluminense. Então, tá aí. Muita gente fala que é o seguinte, por exemplo, o Mano Menezes estava sendo bombardeado e o Grêmio conseguiu colocar o Grêmio lá em cima, já está lá no 10º lugar. Quer dizer, já não corre mais risco de rebaixamento. 46 pontos. Em compensação, o outro lá do Sul, o Internacional, Colorado, entrou na zona do rebaixamento, tem 41 pontos, mesmo tanto do Santos. E aí mandou o Ramon Dias embora e trouxe o Abelão. Você que é conhecedor do futebol internacional, o Abel consegue. Você viu o que o Abel fez? Consegue. a declaração que ele deu. Duas com declarações. todo respeito. Nem vamos falar aqui, Não, porque nós vamos corremos o falar. risco de. E o Abel só não jogou no Rio, no Flamengo. Jogou no Vasco, no Fluminense e no Foi Botafogo. um zagueiro do Fluminense, um bom zagueiro No- do Fluminense. No Me Figueirense. acompanhei. E apesar de também. carioca, ele sempre declarou Que gosta do ser Internacional. torcedor do Vocês viram a Internacional. declaração dele em relação às duas partidas que... Aí eu achei que era sobre a camisa. Não, vai não. falar sobre Agora a Vamos falar camisa. sobre a aqui. cor de rosa não. é complicado. Não, Deixa vamos falar quieto, sobre a né? camisa não. Ele declarou, não ouvi falar não, ele declarou ao lado do presidente do Internacional, as duas partidas ele dispensou o salário que ele iria ganhar das duas partidas. Ele vai treinar, vai acompanhar, vai treinar graça. as duas partidas de graça para o Inter. Eu não sei o que, e também não foi dito o que vai acontecer Doutor, depois das duas partidas. Doutor, eu tenho uma visão sobre isso. Ele declarou, isso chama-se motivação. Na realidade, ele vai receber. Não sei, né? Mas De na hora, repente. olha, eu não quero nada e meus jogadores vão jogar. Isso chama-se Olha, pelo motivação. menos,
uma dessas duas partidas o Abel ganha. Ganha. Se vai ser contra o Santos ou não, me perdoe. Não, viu? o Santos não passa, Certo. não joga mais contra o Santos. Mas joga. Não, O Inter. Não, enquanto o Não. Santos é o. é só é o Cruzeiro. Juventude e o Cruzeiro. vai jogar. Só o Juventude Perdoe. amanhã e o Cruzeiro no Certo. fim de semana. Desses O 6 Internacional pontos, não pelo joga. menos, Não. uma com o Santos, partida não. o Abel ganha. Pois é. Mas acontece. O senhor acha que ele salva o Internacional? Eu fico impressionado, é o seguinte, eu penso o seguinte, não era a hora do Internacional dispensar o Roger. Não, o Roger tudo Eu bem, acho que a mas o Ramon. precipitação foi- tô com o relator. Foi Veio daí. precipitado, o erro foi daí. precipitado Foi. isso. E É. vou além. Antes do Roger, o Mano estava no Internacional. Lembram-se disto? Ele ganhou 3 partidas, ele venceu. O Inter venceu 3 partidas. Na 4ª partida, o Inter perdeu, aí dispensaram o Mano e contrataram o Roger Machado. Aí Tá vendo? complica E o tudo. Roger vinha fazendo, além de Foi ser campeão, né? Gaúcho. além né? de ser Em cima do Grêmio. uma quando pessoa excelente, uma pessoa equilibrada, um homem, vamos dizer assim, nós não falamos sobre isso, mas eu quero fazer uma referência, além de ser um homem cristão, de família, dizem que é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa muito ligada ao futebol, e o Internacional dispensou o Roger Machado. São coisas de dirigentes, né? E olha aí, eu quero mandar um abraço aqui, ó, para as pessoas que estão chegando no nosso canal. Que beleza. E a gente manda um abraço para eles aí. O abraço é para o Henrique Duarte. Eu quero mandar um abraço também. O abraço do Henrique Duarte, que inclusive elogiou o nosso programa. Não sei se eu mandei uma mensagem para você. Programa fabuloso, alguma coisa assim, né? O Jorge Farias também, que é chegando agora aí no nosso canal, muito obrigado. E olha aí, esse aqui eu vou ter que soletrar, é o Mateco Chique, lá do Japão. Mateco Chique, do Japão. Esse é trava-língua. Como é que agradece em japonês aí, doutor? Arigato. Arigato. É isso aí, então tá aí. Então, o Mateco Chique, aquele abraço. Também para o Luiz Cláudio, a Cristina Soares e o Marco Silva, que está chegando aí no nosso canal e a gente agradece muito. Só lembrando aí, ó, amanhã tem Fortaleza e o que letra mim, hein? Corinthians, Juventude Santos do Doutor, São Paulo Internacional. Eu acho que o Inter vai ganhar do São Paulo. Pois é, mas isso é no Morumbi. Aliás, na Vila Belmiro, É esse na jogo. Vila Belmiro. É na Vila Belmiro. Bahia e Sport e o Fluminense ou Flamengo. Flamengo e Ceará. Na quinta tem Cruzeiro e Botafogo. Bom, se o Cruzeiro ganhar do Botafogo, ele vai a 72 pontos. Palmeiras tem 70. Ó, dá para brigar pelo vice-campeonato aí, hein? É improvável e o Empoderável Futebol Clube entre em campo. Certo? Se fosse bom, seria É, melhor. João Paulo, se Macumba ganhasse esse jogo, o Campeonato Baiano acabava empatado. Né? Se ganhar do. Doutor? Mais alguma coisa aí, doutor? Só os meus Só os abraços. abraços, Hoje eu meus tenho que abraços. fazer. Só vai para Rubro Negro, mas hoje eu fiz uma colinha. Certo? Vai para o Paulo Viana, do Banco do Brasil. Vai do Magalhães para o Ministério de Energias. Certo? Vai para o Fábio, meu colega de farda. O Nando Bala lá em Irará, que está sorrindo de orelha a orelha. O Rosivaldo da Octogonal. O Azevedo, que é o capitão da Aeronáutica, também amigo nosso. O Enio, que também é do EB, do Exército Brasileiro. O Fernando do GDF, certo? O André da Água Mineral. E para os casais, Maraca. O Maraca, pelo apelido você já sabe, é José de Ribamar, que ele é paraense, certo? É da família do Sarney. É tão rubro-negro que até a cueca dele é vermelha e preta. Então, um abraço, Maraca.
e a sua esposa Valda. E não poderia deixar de mandar um abraço para o Otávio e para sua esposa Priscila. Para a Valda e para a Priscila, aquele abraço bem carinhoso. Essa é, como é que é, o Maraca aí? É, Maraca e a Valda. A Valda deve sofrer demais, vai que ela torcer para outro time. Não, ela tá perdida. Não, mas ela é flamenguista, certo? Mas por causa dele ou já Por causa dele. E quando o Flamengo está perdendo, ela xinga, ela faz tudo, aí dá pontapé no vento. Deixa até a pipoca queimar. Mais alguma coisa, doutor? Eu quero só mandar um abraço aqui para 3 pessoas. O primeiro para o Carlos Sartori, lá no Canadá. Eu conheço o Sartori lá em Uberlândia. Carlos Sartori, lá no Canadá. Carlos, um abração para você. Nós falaremos amanhã de manhã. O segundo é para o Jailton, que eu chamo, que nós nos tratamos de vizinhos, né? Vizinho para lá, vizinho para cá, que ele tem um comércio onde eu costumo sempre ir lá no comércio dele para a compra de pequenas coisas. E o irmão dele, que é o Leandro, que deve estar aí tomando remédio para acalmar os nervos, porque ele é palmeirense, o irmão dele. Então é um flamenguista e um palmeirense trabalhando junto. O flamenguista viajou, parece que para Belém, e não está aqui em Brasília. Eu passei, sorte dele. Eu passei lá ontem, falei com o vizinho, eu falei, e aí, o palmeirense? Ele falou, tá lá em Belém. E como é que está? Eu nem sei como ele está lá. Então vamos ver quando ele voltar. Quando ele voltar, eu vou passar lá e vou dizer, Leandro, mandei um abraço lá para você, lá no programa, no Tribuna. Também tá lá um abraço. Felicidade para vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. É muito bom a gente ficar recebendo essas referências que o presidente anotou aqui. Continuem mandando essas referências para a gente. Critica, elogia. E em relação a essa colocação que foi feita aí pelo colega lá a respeito do Neymar, certamente o Joaquim Soares. O Joaquim Soares, certamente, quando o professor Bosco estiver aqui na bancada, o presidente certamente vai passar isso para ele, que vai dar uma resposta aí para vocês. Eu tenho meu time de preferência, o Santos, mas me reservo o direito de deixar que o professor responda isso, presidente, tá bem? Mas o Neymar realmente faz a diferença. Você vê que ele entrou nesse último jogo, marcou o primeiro gol e salvou o Santos, né? Bom, meu amigo, eu posso mandar um abraço também? Vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Rogério. Ele mora lá em Dourado Quara. Você sabe, Dourado Quara é Minas Gerais. Nossa. E ele é torcedor também do Galo. O Galo perde, eu amolo ele. Quando o Cruzeiro perde, ele a vez dele se vingar. Não, ele manda raposa depenada, ele manda tanta coisa que ele manda pra mim. Mas então tá aí, um abraço e a gente volta na semana que vem. Semana que vem. Se Deus Se Deus permitir. Né? Um abraço. Até o próximo. Deus Vamos. conosco.